Vamos virar a chavinha. O foco do Gigante da Colina agora é Copa Sul-Americana. Vamos virar a chave, vamos esquecer a bela defesa do Léo Jardim naquela cabeçada do Pedro, né? Uma defesa aí maravilhosa, queima-roupa. Vamos esquecer também o Nuno Moreira deixando o Wesley de bunda no chão. Infelizmente o Nuno Moreira não conseguiu ter uma finalização aí com mais qualidade, né? Senão aquela bola teria entrado. Se ele, por exemplo, tivesse batido no canto esquerdo do goleiro Rossi, a gente estaria aqui comemorando ainda uma vitória, né? Mas infelizmente o Nuno Moreira bateu no canto direito aí do goleiro Rossi e aquela bola não entrou. Um milagre também do goleiro aí do Flamengo. Vamos esquecer também a paulada que o PH deu, né? Que bateu na trave. Vamos esquecer, vamos virar a chavinha, que agora é Sul-Americana. E a gente vai trazer aqui informações. Vamos falar também sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje encerra a quinta rodada aí do Brasileirão. No caso aí terá o confronto entre Bahia e Ceará para fechar a quinta rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco se encontra na 8ª posição aí no Campeonato Brasileiro, mas tem que esperar aí, né, para ver qual será o resultado do confronto entre Bahia e Ceará, para ver caso o Bahia ganhar, o Vasco pode perder uma posiçãozinha aí na tabela. A gente vai trazer aqui os detalhes também da tabela do Brasileirão e vamos falar também sobre Brian Rodrigues. E antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E vamos que vamos começar falando da Sul-Americana, que é o assunto mais importante do dia. A gente já está aqui planejando e a gente vai trazer também algumas informações sobre Vasco e Lanús. No caso, o Lanús é o líder do grupo G com 4 pontos, o Vasco é o vice-líder com 4 pontos também. A diferença aí do Lanús está na liderança em relação ao Vasco, é o saldo de gols. Porto Cabelo e Melga com pontos aí, né? Fechando aí o grupo G do Vasco da Gama. E o Vasco encara o Lanús em São Januário, jogo que vai acontecer às 9h30 da noite. E teremos aí transmissão do SBT, TV aberta aí. E também o SBT estará transmitindo na internet. Fica ligadão aí para vocês não perder esse jogo. E teremos transmissões também da ESPN e da Disney aí. Fica ligadão para vocês não perder esse jogo. A tendência é que o técnico Fábio Carilli faça algumas alterações aí pontuais no time. Por exemplo, nesse jogo contra o Flamengo, tivemos aí um meio de campo com o Jair e o Hugo Moura, um meio de campo mais defensivo. A tendência é que agora o técnico Fábio Carilli bote o time do Vasco para cima do Lanús e tem grandes chances aí de Tietê ou Paulinho entrar no lugar do Jair, né? Que são jogadores aí mais ofensivos, são volantes que tem mais qualidade ali na saída de bola e também tem também característica de posse de bola e criação de jogadas aí. E também apoia muito no ataque, né? Tanto o Tietê quanto o Paulinho. Já o Jair é aquele cara mais defensivo, aquele cara que mastiga, né, a bola ali e faz com que corte ali o ímpeto do adversário, né? Quando o adversário tá propondo o jogo, né? Quando o adversário tá indo para cima, o Jair é aquele cara que segura a bola, dá aquela mastigada, chama a falta também. E aquele cara que sempre, quando acha um passe, consegue aí arrumar uma escapatória, né, para o time sair em velocidade em contra-ataque. E também, galera, a tendência é ter alguma modificação ali na ponta direita. Não sabemos se o Adson vai jogar essa partida
contra a equipe do Lanús. No jogo contra o Flamengo, o Ryan foi titular na ponta direita. De repente o Adson pode estar tomando essa posição aí do Ryan, porque vai ser um jogo que o Vasco vai precisar propor. O Ryan já é um jogador um jogador mais de velocidade, né? É aquele cara que ataca os espaços. E no caso aí o Adson é aquele jogador que consegue puxar para dentro ali, né? Dar aquela cortadinha, puxar para dentro, chamar a tabela. Consegue também alterar, né, sempre sua posição no campo. Às vezes ele está na ponta direita, às vezes ele cai pela esquerda, às vezes ele infiltra pelo meio de campo, né, sempre puxando ali muito jogo para ele e na finalidade de estar criando jogadas e procurar sempre também, quando tem espaço, as finalizações aí, sempre chuta pro gol. O Adson é um jogador aí com muita qualidade, é um jogador que tem velocidade também, mas as suas principais características é a visão de jogo, né? Tem um bom drible, é um cara que tem uma boa posse de bola, enxerga muito jogo, mas não é aquele cara que toda hora vai ficar correndo igual maluco, correndo, botando só velocidade, né, no jogo, e não vai ter tempo para pensar, igual o Ryan, no caso, né, que é aquele atacante que ataca o espaço. Às vezes corre tanto que na hora de escolher a melhor jogada já está tão cansado que acaba perdendo até um pouco o foco, que é sempre fazer o gol, e acaba aí tomando algumas decisões que às vezes não é acertada. Já o Adson é aquele jogador que ele sim consegue ter uma boa velocidade, mas ele sempre dá aquela mastigadinha, escolhe a melhor jogada, às vezes ele volta o jogo de novo, chama a equipe, né, para compactar ali, né, chegar perto dele, para estar tabelando, para estar sempre ali com foco de fazer uma boa jogada, com foco de criar uma boa jogada. E é um atacante que também não tem muita imposição física e também não chega muito na linha de fundo, mas em compensação ele consegue aí entregar muita visão de jogo, bastante toque de bola, passes dele muito bom também, e tem uma ótima finalização, principalmente ali na entrada da grande área. O Adson consegue dar aquela chapadinha maravilhosa. Quem não se lembra daquele gol que ele fez ano passado contra a equipe do Red Bull Bragantino, dando aquela chapadinha, recebeu uma bola de qualidade e deu uma linda chapada, um belo golaço que ele fez. E cara, na frente o nosso Verratti, no lado esquerdo ali o Nuno Moreira, Felipe Coutinho centralizado. Esse basicamente pode ser o ataque que o Vasco vai escalar amanhã na partida contra o Lanús. O sistema defensivo ainda não sabemos. De repente o Vasco aí, o técnico Fábio Carille irá fazer modificações aí, no caso. De repente, se Maurício Lemos tiver condição de jogo, pode estar tomando a vaga aí do Lucas Freitas, que jogou com o João Vitor esse jogo contra o Flamengo, que por sinal os dois aí conseguiram fazer uma boa partida contra a equipe do Flamengo. Principalmente conseguiram fazer uma boa partida porque também teve uma boa atuação, né, dos volantes Jair e Hugo Moura. Conseguiram proteger bem eles, porque quando eles ficam expostos fica muito complicado deles ter uma boa atuação, né, quando eles ficam expostos, principalmente no lado ali do João Vitor. A cobertura ali, que quando o pH sobe, a cobertura daquele lado ali do pH sempre fica um buraco. Se o pH não conseguir ter ali um retorno rápido, né, conseguir uma boa reposição, o
o time adversário sempre tira proveito, que fica um buraco ali, e às vezes o João Vitor acaba se posicionando mal, e já viu, né, o que acontece. Acontece falhas, acontece até gols aí dos adversários. Então, cara, basicamente, o time que irá enfrentar o Lanús vai ser Léo Jardim, PH, Piton, Lucas Freitas e João Vitor. No caso, Lucas Freitas ou Maurício Lemos. João Vitor ali, né? Que é certo de jogar, titular absoluto. Se o Lemos tiver condições, ele pode entrar no lugar do Lucas Freitas. Ou, de repente, o Carille, mesmo o Lemos tendo condição, o Carille pode segurar ali um pouquinho ali. O Maurício Lemos, de repente, para estar entrando aí no segundo tempo. Ou, de repente, se o Maurício Lemos estiver apto para jogar essa partida, já estiver liberado pelo departamento médico, lembrando que o Maurício Lemos está se recuperando de lesão, de repente o Carille pode botar aí o Lemos aí, né, já como titular ao lado de João Vitor. E no caso, a volância aí, Hugo Moura. Aí o segundo volante pode ser Jair, Tietê ou Paulinho. Esses três jogadores aí brigam pela posição de segundo volante. Felipe Coutinho centralizado, Nuno Moreira na ponta esquerda. Na ponta direita poderemos ter aí Garré, Ryan e Adson, os três ali brigam pela posição. Quem sai na frente, na teoria, pelo ótimo jogo que fez contra o Flamengo, o Ryan sai na frente, mas o Adson também tem grandes chances pela questão que o Vasco vai precisar propor jogo, como eu já conversei com vocês aqui. E no caso, o Garré não vem tendo boas atuações, e para mim aí a chance do Garré começar jogando vai ser muito pequena. A chance do Garré aí vai ser mesmo realmente entrando no segundo tempo para essa partida contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. O Verratti, não precisamos nem ficar falando muito, que o homem é titular absoluto, o homem é referência desse time do Vasco, é o capitão, né? É o homem da liderança. E, cara, vamos passar agora aqui para a situação aqui de contratações. Saiu uma informação aí do canal Vasco. Canal Vasco. É o nome do canal aí que deu a informação que o Vasco segue aí monitorando a situação do atacante uruguaio Brian Rodrigues, que atua no América do México. O Vasco, no começo desse ano, tentou contratar o Brian Rodrigues, ofereceu o Manuel Capaz, em troca do Brian Rodrigues mais um dinheiro, mas o Manuel Capaz não aceitou ir para o América do México. O Capaz aí não ficou satisfeito com o salário que foi oferecido pelo América do México, né? E a transação não rolou. O América também recuou. O América até se interessou pelo Capaz, mas acabou recuando. E no caso, acabou melando, o tempo foi passando. O Vasco fez uma proposta também de compra também, né, do jogador, mas a quantia também não agradou a América do México. E o tempo foi se passando. A gente sabe que o Marcelo Santana é muito incompetente, né? Complicado, o cara é muito lento para contratar. Quando o Vasco fez uma proposta interessante aí, na casa aí de quase 50 milhões, ou até mais ou menos nessa faixa aí a janela já estava fechando, o América desistiu de negociar o Brian Rodrigues com o Vasco, mas o Vasco é um dos clubes que tem interesse no Brian Rodrigues, e essa prioridade aí de venda é do Vasco, né? Lembrando que o Corinthians também tem interesse em contratar o Brian Rodrigues, que é um ótimo jogador, um jogador de nível de seleção uruguaia. Então, a finalidade dessa informação do canal aí, o Vasco, é dizer que o Vasco segue monitorando a situação aí do Brian Rodrigues e vai ter uma investida. O Vasco vai fazer uma proposta para comprar o jogador. Vai ser uma proposta aí de compra direta, nada de empréstimo com obrigação de compra.
Nada de fazer troca, liberar Capace, liberar Esforza. Agora a situação é o seguinte: o Vasco vai mandar a proposta de dinheiro, uma proposta que vai ser ali mais ou menos na casa dos 50 milhões, a mesma proposta que o Vasco fez no começo do ano aí, na primeira janela, né, que teve aí no início do ano. E é isso. Agora vamos passar, galera, aqui para a tabela do Brasileirão para finalizar nosso vídeo. Vamos começar aqui falando do Vasco, né? O Vasco acabou empatando aí com o Flamengo 0-0, segue na 8ª colocação aí do Brasileirão. E galera, eu vou trazer aqui a tabela aqui para vocês completa e os jogos que aconteceram para a gente finalizar o vídeo. Só um segundinho aqui que eu vou trazer a tabela completa aqui. O Palmeiras está na liderança aí, com 13 pontos. Ganhou do Fortaleza. O Flamengo empatou com o Vasco, 11 pontos. Em segundo lugar, em terceiro, Fluminense empatou com o Vitória, 10 pontos. Bragantino ganhou seu jogo, 10 pontos. Ceará joga hoje, ainda tem 7 pontos. A tendência aí é o Ceará se perder, fica no mesmo lugar. No caso, o Bahia tem 3 pontos, não ultrapassa o Ceará, nem o Vasco. Eu até achei que o Bahia poderia ultrapassar o Vasco. Acabei errando aí, me desculpe. E no caso, o Ceará ganhando, ele pode ultrapassar, dependendo aí de saldo de gols. Qualquer vitória simples do Ceará, o Ceará ultrapassa Bragantino e Fluminense, fica em terceiro aí no Campeonato Brasileiro. Ótima campanha aí do Ceará, né? Tá fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Com 7 pontos também, Corinthians e Cruzeiro e Vasco. No caso aí, o Corinthians em sexto com 7 pontos. Em sétimo, o Cruzeiro com 7 pontos. Em oitavo, o Vasco 7 pontos. Caramba, Juventude também 7 pontos de nono. Em décimo, São Paulo 7 pontos também. São Paulo ganhou do Santos, né? Mirassol, 11º, 6 pontos. Internacional, 6 pontos. 12º, Inter, 6 pontos. Fortaleza, 13º, 5 pontos. 14º, Botafogo, 5 pontos. 5 pontos também o Vitória em 15º. E 5 pontos também o Atlético Mineiro em 16º. E no Z4, Santos, 17º aí. O Santos que continue aí, né? Tá fazendo mal pra ninguém, que fica aí na zona. 18º, o Grêmio, 4 pontos. Bahia, 19º, 3 pontos. Bahia joga hoje contra o Ceará. Se ganhar, vai sair da zona e pode chegar ali entre 11º e 12º. Vai depender aí de saldo de gols aí, né? Que se o Bahia ganhar, vai a 6 pontos. Mirassol e Inter tem 6. Aí vai depender de saldos aí, né? O Bahia pode dar uma boa escalada aí se ganhar o Ceará. E na lanterna aí, o Sport em 20º. No caso aí, o Bahia vai jogar em Salvador contra a equipe do Ceará. A tendência aí que o Bahia consiga pontuar. Se ganhar, vai dar uma boa escalada aí na tabela. Mas o Ceará tá chatinho, o Ceará não vai entregar fácil aí. Vai jogar a Vera aí para tentar uma vitória aí contra a equipe do Bahia. E no próximo jogo, o Vasco pega a equipe do Cruzeiro no Parque do Sabiá, em Minas Gerais.
esse jogo aí. Nem sei onde que é esse estádio, Parque do Sabiá. Eu sei que o Cruzeiro geralmente manda seus jogos no Mineirão, mas veremos aí, né? Mais uma pedreira aí que o Vasco tem pela frente, jogo fora de casa. E vamos para cima dos caras, né? Mas primeiro vamos focar aí na Copa Sul-Americana, porque a gente tá brigando aí pela liderança do Grupo G e o Vasco tem que se classificar para as oitavas aí da Copa Sul-Americana. Então foco total na Sul-Americana. Depois que a gente jogar contra o Lanús, a gente vai vir falar muito aqui de Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco, que no caso o Cruzeiro é mandante. E é isso, torcedor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar aquele likezão. Tamo junto aí, fica com Deus, oração vascaína.